Olá a todos vós, venho agora fazer o unboxing do paperback do meu mais recente livro, Sonhos. Basicamente o nome William eu coloquei aqui em frente, para ficar um pouco mais bonito. Aqui atrás algumas informações, né? A capa. Aqui é o marca-texto. Sonhos. E aqui uns versos. If the doors are open, they came. If the doors are closed, they think. If the doors doesn't exist, they don't came or think, they are already here. July 13, 2011. William Menezes Freitas. Este foi um pensamento que eu escrevi nesta data lá. Acerca deste livro. Há algum tempo ia vir a ideia de escrever este livro, Sonhos, onde eu contarei algumas histórias. Eu já sabia que ele deveria conter uma determinada história, mas não queria escrevê-la, e nem as outras. Por algum motivo, queria guardá-la só para mim. Era como se fossem meus sonhos pessoais secretos. Todavia, hoje recordei uma história que comecei a compor por volta do meu aniversário em 2013 e era por mim contada oralmente aos meus amigos em 2014. Essa história é a primeira que compõe este livro, talvez a mais pesada, mas ao mesmo tempo a mais fascinante, pois é bem realista com um personagem humano como nós, com seus defeitos e qualidades, que comete erros e acertos. Isso não é muito comum nas minhas histórias, mas confesso que essa é uma das histórias que mais me fascinam até hoje e que eu me vejo muito no personagem dessa história. Por mais que a narrativa pareça sem nexo às vezes, é uma história com um significado tão profundo que até hoje não consigo perceber completamente. Prece inicial, né? Por que uma prece? Basicamente porque o livro também é de espiritualidade, é uma fantasia católica, mas também fantasia de espiritualidade, né? Caros leitores, venho por meio do presente topo agradecer-vos por haver dado uma oportunidade para este livro. Isso aqui é muito importante, né? Dar oportunidade para o livro. Eu estou sinceramente pensando que vós podeis desfrutar bastante das histórias e explicações, bem como do conteúdo extra. Conteúdo extra e alguns textos do blog, né, também. Colocar no livro, ficar melhor. Por outro lado, gostaria de iniciar este livro como uma prece, de modo que vós possais perceber de forma sucinta o objetivo desse livro e ao mesmo tempo sentir-de seguros durante a sua leitura. Ó Divino, peço que me proteja com a aura protetiva de luz e que eu possa perceber a virtude divina que há dentro de mim. Por que eu posso e não que eu possa? Porque aqui ele já está afirmando que tu pode perceber, né? Livra-me de todo mal e ajuda a perceber a sabedoria que há em ti. Assim seja, né? A sabedoria que há no divino, né? Capítulo 1, uma viagem inesquecível. Essa parte dá para ler na amostra lá da Amas, né? Era uma vez uma criança que vivia na cidade de São Paulo, Brasil, e estudava numa creche particular. Na pré-escola, como sua mãe não mais podia pagar integralmente a creche, ela passou a trabalhar lá, para que o filho continuasse estudando. Era um menino muito estudioso. Foi marcante o momento que ele aprendeu a ler. Parece que foi um toque de mágica. No minuto anterior ele não sabia ler, e no minuto seguinte já sabia ler. E ficou tão contente que foi mostrar o livro para a professora, dizendo algo como: "Eu sei ler, eu aprendi a ler." Mas isso na verdade é fruto de seu empenho dos pais que o enchiam de material para ler, em especial os quadrinhos da Turma da Mônica, e tal como Cebolinha trocava o R pelo L na hora de falar, tanto que precisou de uma fonoaudióloga. Como era novo, as escolas públicas não queriam aceitar, mas sua mãe foi até o conselho tutelar, alegando que já sabia ler. Era interessado e não podia atrasar um ano simplesmente por causa do mês de nascimento. Basicamente, como eu disse, um personagem um pouco humano como nós. Basicamente. O que outra coisa interessante? Uma vez, na casa de uma senhora idosa muito querida, ele viu um livro chamado A Bíblia Mirim, e gostou muito por ter a mensagem de Jesus, mas sua mãe não o pôde comprar, pois não era vendido, era doado pelos evangélicos. Assim comprou o livro Jesus Nosso Amigo, por combinar Jesus com a Turma da Mônica, que ele tanto gostava, mas ele não esquecia a Bíblia Mirim. Tanto que contou para a senhora que sorrindo deu-lhe o livrinho que ele tanto queria. Nesse dia ele aprendeu uma lição importante. Quando se gosta e quer algo, é melhor pedir do que esperar sua mãe comprar um igual. Ele tinha muitos amigos e os convidou para uma festa de aniversário, mas a causa de uma chuva forte, eles não vieram, apenas seus padrinhos com aqueles presentes bonitos e um pouco caros. Nesse dia ele aprendeu a lição que o mais importante é a presença dos seres queridos e não o presente recebido. Ou seja, basicamente é uma história, parece humano como nós, e onde eu vou dando lições ao mesmo tempo, né? Ao receber o sacramento da crisma, escolheu 6 dos 7 dons, deixando o temor de Deus de fora, pois apesar da explicação de ser que é um temor reverencial, ele associava com as estátuas se mexendo, o juiz julgador na cara da mãe e o medo de Jesus morto. Assim ele tinha medo de Jesus crucificado, que é diferente de Jesus vivo, seu amigo de infância. Eu estou lendo bem pulado as partes, né? Tem que entender na hora. Essa aqui depois eu digo que é a efeito da miopia, que ele não usava óculos até os 18 anos, né? Deus entendeu o que ele quis dizer e acalmou mais isso, sendo enviado a ajudar na capelinha de perto da casa, onde já era coroinha, na missão de Cristo. Basicamente pulando um pouco. Perguntas: quando o mal entrou nessa pessoa, era parece blindada contra o mal? Digo passagem, ninguém é blindado contra o mal. Basicamente eu estou pulando algumas partes, que o livro é grande, né?
Ah, agora que vem a parte um pouco interessante. Agora em seguida passarei ao relato que se passou nesse período do surto. Basicamente o período do surto, que estou falando que é onde chega coisa. Todavia não pela visão das testemunhas, mas sim pela visão do rapaz, que é algo totalmente diverso. Fascinante, por vezes bizarro e inacreditável. Era a partir daqui que eu narrava a história em 2014 para meus amigos. Esta parte introdutória até aqui é algo novo que acrescentei agora no momento que estou a escrever, de modo que a história possa ficar mais real, mais cativante e menos incompreensível. Ou seja, uma tentativa de dar sentido a algo que não posso perceber em profundidade, a lição tal que essa história traz. Tudo começa com o acidente de seu pai, ou quiçá um pouco antes, quando estando superior, seu método aparentava estar falhando, e finalmente ele sentia a pressão do que é uma faculdade, que até então era tranquilo para ele. O método é aquele que ele ia dormir e Jesus ensinava, para ele, Ele esquecia de voltar para casa, bem como as outras coisas básicas. Todos estavam preocupados com ele, até que finalmente tirou um tempo para se tratar, já que ele não costumava perder aula por nenhum motivo. Assim, médico passava a ser uma coisa rara devido ao tempo demandado pelo estudo. Uma manhã, seu pai perguntou se podia sair, se ele ficaria bem. Mas pai respondeu que sim. Mas seu pai sofreu um acidente, alguns amigos vieram comunicar e ele foi visitar no hospital. E sua mãe, ao lá chegar, o trouxe para casa. Se seu cérebro já estava com problema, isso ainda agravou mais, pois ele passou a sentir-se culpado, principalmente que seu pai não estava podendo andar. Era a recomendação do médico para não forçar a testar, mas isso ele não sabia. Assim, ele foi dormir naquela noite e quando acordou, só viu uma cama e a porta. Seu pai, como sempre, vinha ver se ele estava bem, ou seja, o pai estava em pé sem obedecer a recomendação médica. Como eu disse, ele só estava vendo a cama e a porta, talvez a cadeira. E quando o pai chegou na porta, ele viu como um vulto envolto em algo meio alaranjado. Por isso ficou com medo. Ou seja, ele já estava com problemas. O erro dele foi não acreditar que era seu pai, mesmo dizendo, é o pai, não tenhas medo. A primeira lição que já posso dar dessa história é que devemos saber conhecer aqueles que amamos por quem são, sem importar a aparência que esteja. Poderia haver encerrado ali se ele não tivesse conhecido o pai. Já o erro do pai foi haver se afastado para não assustá-lo, pois o filho ficou sozinho para enfrentar o que estava por vir. Basicamente, vai poder ver um pouco aqui o que estava por vir. Eu não vou ler tanto, que é a suposta como ele foi lá para o inferno dele, que pode ser uma prisão mental, parte do surto, mas o importante aqui não é se isso aqui é verdade ou não. O importante são as lições espirituais. Por isso que é um livro de filosofia e espiritualidade também. E por isso está marcado como fantasia, isso aqui é importante. A Helena Kowalska fala no seu diário sobre a perda de Deus, Nas perdas do inferno. A perda de Deus é algo difícil de explicar, pois a fé em Deus não é acreditar nesta ou naquela região doutrina. É, na verdade, uma força managerial que nos impulsiona a superar a adversidade, nos dá confiança, coragem, enfim, é como uma parte do divino dentro de nós. Vamos pular esta parte aqui, se vós quereis ler, Isso mesmo, aparente, eu coloco aqui. Aparente porque ele não sentia dor, Pronto. Esta aqui que é a parte importante para entender as outras histórias. Apesar de quando tentávamos dizer isso a ele, impedia. Seja na igreja, na escola ou em qualquer lugar do outro mundo, até mesmo no telefone. Mas ele sempre feliz, vivendo agora em duas realidades, a do plano material e do plano espiritual. Por que essa parte aqui é importante? Porque os próximos sonhos vão contar o que ele viu no plano espiritual. Isso possibilitou um grande avanço espiritual, refletido aqui no plano material. Recebeu visita de seus amigos, Jesus e Sônia, Maria Sabedoria, entre outros, sempre nos momentos que mais necessitava. Procurou tratar todas as visitas com respeito e carinho, apesar de não serem os apelos errados do encorajamento da fé. Ele também não recebia só visitas boas, Aprendia bastante com os chamados trajes do purgatório, depois conto mais na frente como é isso. Que visto por ele como um local de aprendizagem, tal como a terra, muito mais eficaz. E assim seguia a vida feliz com seus amigos. Aí aqui seria o final. Basicamente assim. Até chegar o dia que se reuniria definitivamente com eles, que o esperavam ansiosamente, especialmente seus melhores amigos, Jesus e a sabedoria. Basicamente aqui já é o final, mas daí eu vou contando mais detalhes dessas coisas. Em direto ao ponto que eu quero passar com esta história, é importante não se autocondenar, pois o arrependimento é bom devido a gerar correção da conduta errada, mas condenar causa apenas sofrimento. Também destaco a importância de não se deixar levar pela aparência e aprender a conhecer as pessoas que vos são caras pelo seu interior, independente de como estejam aparentadas. É importante superar os medos, pois não podem entidades malignas devido ao desequilíbrio que causam na alma. Um medo não é um mero receio, pois receio é apenas uma cautela, enquanto o medo é algo muito mais profundo.
Em outro livro já expliquei o motivo de ser conveniente não querer inferno, diabo, julgamento final. Em nenhum momento eu disse que essas coisas não existem, o que eu quis passar nele foi bem ilustrado aqui. A crença nessas coisas aumenta o medo e isso as deixa mais perigosas. É como se diz, um pouco de fé faz maravilhas, mesma razão dizendo que existe inferno, eu do fundo do coração não acreditando, em outras palavras, não aceitando a sua existência, trata de negar a realidade, o que dá mais confiança para enfrentá-la, reduz o medo e sua eficácia, ou seja, é um truque, artifício poderoso de não aceitar a realidade, pois mesmo diante do aparente impossível, se pode acreditar que pode vencer, e essa confiança é o chamado de ser consciente do poder da fé, que também é do guia, este aqui eu expliquei no Guia de Sabedoria e Espiritualidade para a Paz de Espírito, né? Com a perda de Deus, eu quero ilustrar que é algo que todos podem perder, até os ateus, pois se refere ao céu divino dentro de cada um de nós. É como se nos arrancasse a vontade de ser feliz, o prazer de fazer o bem, a confiança de dias melhores, a certeza de que os problemas e dificuldades possuem um propósito, a energia vital, a alegria, a coragem, a autoestima, a paz de espírito, tranquilidade, o amor a si próprio, gratidão e esperança de dias melhores. Basicamente, a explicação assim, no mesmo nível do universo em Quentos, né? Aqui é uma explicação um pouquinho grande, né? Batalha mágica por destino, né? Aqui eu já expliquei no vídeo do e-book, né? Basicamente aqui é um comercial de um jogo, né? Magic Barrel by Fate. Available on the following platforms, né? Basicamente essa, como eu já expliquei lá, é pequenininha, então iremos passar para a 3. A menina Teresa, né? A menina Teresa eu creio que já expliquei lá no do e-book. Vamos passar um pouquinho para cá. Não se sabe a qual mundo pertence Teresa. O que se sabe é que este não é este nosso, pois esta Madre Teresa se assemelha à Madre Teresa. Tá vendo? A Madre Teresa daqui, deste mundo, é com S e aqui é com Z. Ela também pode ser com S, mas eu coloquei aqui para diferenciar, né? Vamos dizer aqui. Olha, lembrando que também o 14 do mundo de Teresa não é igual ao deste mundo, apesar das semelhanças. Criamos da diferença é o papel igualitário entre homens e mulheres, ou seja, podia haver conventos de homens e mulheres sacerdotisas. É outro catolicismo diferente, né? Não é retratado no filme, ou seja, isso aí é o filme da menina Teresa. Se Teresa exerceu o ofício de sacerdotisa, mas o que tudo indica, ela exerceu tal ofício antes de tornar-se madre, posto que alguém deveria celebrar as missas no convento de Calcutá, e que é melhor que a freira Teresa para o ofício, pois seu empenho e dedicação às disciplinas divinas. Teresa tornou-se madre depois de adulta por volta dos 30 anos, tendo entrado no convento aos 12, assim é provável que tenha sido sacerdote dos 18 aos 30, pois a função de madre demandava muito, e o sacerdote deve ser exercido com função prioritária. Resolvi contar a história da menina Teresa aqui, neste livro Sonhos. Era a história que eu queria começar este livro, por causa que eu queria contar esta história. Para saber o quão elaborado pode ser os sonhos, além de ser uma história que comove os mundos, principalmente a parte que a menina Teresa sai de casa para o convento, seguindo suas palavras proféticas, o desejo de sua mãe, que ela permanecesse católica. Além, é claro, do seu tempo no convento como filha de criança, tempo sacerdote no convento, né, a ascensão a amados e ensinamentos. Em que país fica a cidade de Calcutá? Confesso que não sei. Se eu não sei o mundo, nem o universo, quanto mais o país. Se vós acreditar na história que vos contei, não faz diferença. O importante é o onde podemos tirar dela. O que seria a frase profética? Olha, aqui é o ensinamento dela, um dos ensinamentos, né? Da menina Teresa. A necessidade do divino é algo inerente a todo ser, pois relata a sua ligação com seu eu interior, ou sua consciência, sendo a espiritualidade o caminho, o desligamento das coisas mundanas, o guia, cujo objetivo é o verdadeiro conhecimento de si e a plenitude dos seres e universos. Qual é a palavra profética dela, basicamente? Aqui, olha. Ao sair de casa, pronunciou as seguintes palavras proféticas. Eu serei conhecida como Madre Teresa de Calcutá, pois meu nome é Teresa e Calcutá é a minha cidade, né? Ela foi lá pro convento de Calcutá, né? Interna lá. Do cuidado com a virtude, né? Esta aqui é bastante interessante, mas eu vou vos deixar para ler, né? E já vou logo dar o spoiler que eu não dei lá. Mundo C. Logo quando ele falece, né? Este também falece, a sua alma ver a virtude em sua natureza abraça e diz: És tu, voltaste para mim, não mais te deixarei, és meu tesouro, não jogarei fora esta segunda chance. A pessoa está tão contente de a rever que não percebe que é uma virtude divina. A virtude logo nota isso e se comove com a bondade e o arrependimento dele. Com muita misericórdia, decide não desiludir ainda, afirmando que o retribuirá só pelo que ele lhe fez. Ao contrário, ela passa algum tempo alegrando e revivendo os velhos tempos, até que por fim lhe diz: Chegou a hora, temos que ir para outro reino. A pessoa diz: Tudo bem, não importa o local, desde que estejamos juntos. Cai uma lágrima de tristeza da virtude. Por que a virtude está com letra maiúscula? Porque é um anjo do cor das virtudes, caso alguém não tenha percebido ainda, né? Porque ela sabe que ainda não podem estar juntos, mas ela a limpa sem que ele o perceba. A alegria é tanto que ele fica desatento.
A virtude o leva nos braços para uma bela cidade, um belo palácio com tudo do bom e do melhor, mas sem ninguém lá e diz, é todo teu. A pessoa diz, meu, não quer dizer nosso? A virtude resolve que é hora de revelar a verdade sobre ela. Não, quer dizer teu mesmo. Não posso estar contigo neste momento, muito menos neste local. E ela continua a falar. Eu sou uma virtude divina e só posso atribuir o que tu me deste. Vamos segurar assim que fica melhor, né? Trouxe-te até aqui em meus braços, pois me portaste nos teus quando precisei, e ainda abandonaste bens valiosos por mim. Ou seja, no mundo A ele não abandonou bem valioso, né? Aí ela só deixou ele no ponto, porque ele a deixou na árvorezinha, na sombra. Já te trouxe direto para cá para prover as tuas necessidades com Deus, tal como proveste as minhas em detrimento das tuas. Ou seja, no mundo B, ele escolheu prover os necessitados dele e não as da virtude. Aí no C, ele proveu da virtude. Passei aquele momento contigo e te ocultei a realidade até agora para que estivesse feliz e a sorrir, pois sempre garantia que eu estivesse feliz e a sorrir diante de tua companhia. Mas caíste na armadilha do trabalho distante. Sabe, foi tudo um teste. Sabe, o trabalho distante foi o que o D passou no teste, ou seja, ele escolheu morrer ao lado da virtude do que a deixar só, né? Ao abandonar aqueles bens por mim, fizeste certo. Todavia, isso acarretou a crise financeira, para aqueles bens eram tua garantia de não passar necessidade. Ao priorizar as minhas necessidades, fizeste certo, mas isso acarretou que ficaste mais fragilizado, pois não te alimentavas bem e vestias mal. Mesmo assim, sorriso e garantia que eu estivesse feliz. Nenhum sacrifício era maior que teu amor por mim. Assim, quando veio o trabalho, tentaste e insististe para que me deixassem ir contigo, pois não me querias abandonar. Mas era um teste. Ou seja, eles jamais iriam permitir, não importa o quanto insistisse. Eu disse que não me importava passar necessidade se estivéssemos juntos, o que fez pensar bastante na proposta. Tua intenção era recusar o trabalho, para não me deixar só. Terias feito certo, mas como estava fragilizado, não suportava a ideia de me ver. Sofrer fome é o pior, assim cometeste o erro de aceitar o trabalho. Foi um erro, pois por eu não ser uma virgem normal, mas uma virtude divina, enquanto me desse tua companhia, carinho e amor, eu não morreria, nem ficaria triste. Por outro lado, a solidão me foi fatal, tal como a carta te expliquei. Eu vi o teu arrependimento e sei que foi uma fraqueza tua. Não escolheste o que querias, de verdade. Mas deves saber que a tua fraqueza tem consequências. Ficarás só aqui por um tempo indeterminado, ao final do qual voltarei para buscar, finalmente podemos estar juntos pela eternidade. Sabes, com a virtude divina só posso retribuir o que tu me fizeste, mas tu fizeste algo por mim que é tão valioso que nem imaginas. Estava tão arrependido do teu erro e tão indignado de tua fraqueza, que mesmo estando em evidência para ti minha verdadeira natureza com virtude divina, tu ainda não me consegues perceber como tal, mas sim como teu tesouro recuperado. Tu me amas sem importar com quem eu sou, ou o que posso fazer por ti, só desejo de fundo do coração estar comigo. Eu também desejo de fundo do coração estar contigo, mas eu tenho regras a seguir, e te peço que me esperes, pois te asseguro que estaremos de novo juntos como antes. Após isso, ela o deixa. Ele, no começo, esperançoso, tenta entreter-se com os bens, o castelo, a cidade, etc. No começo funciona bem, mas depois ele começa a ficar... vou colocar aqui mais pra frente. Solitário, mantendo viva a esperança de estar com sua virtude. Passa tanto tempo que ele esquece quem foi quando vivo e pensa que sempre esteve ali na cidade vazia, naquele castelo. Finalmente a virtude chega, mas o encontra com a amnésia e ele se recusa a ir, afirmando que não a conhece nem a tal pessoa que ela busca. A virtude recorda que quando estava doente, ele a tratou. Assim ela o deixa inconsciente e o leva dali para uma casa humilde em uma região do paraíso. Enquanto carrega nos braços, ele retoma consciência e a virtude diz: recorda quando me carregaste nos braços? Depois, já na casa, ela dá uns remédios de plantas e diz: recorda de quando estive doente e me trataste? Algum tempo depois ele diz: recordas meu tesouro, mas te perdi por minha fraqueza. A virtude então diz: recordas como chegaste àquele palácio? Ele diz: sim, tu me deixaste lá. No começo eu me entretia enquanto aguardava teu retorno, mas o tempo foi passando e eu fui esquecendo quem era e como havia chegado ali. A virtude responde: finalmente chegado o tempo de estarmos juntos. Não te posso oferecer um belo jardim, pois não foste forte para recusar o emprego. Assim te ofereço uma vida humilde como nós tínhamos. Não tem nada de mais exceto a minha companhia. É a segunda chance que querias. A pessoa diz: muitas graças, não desejarei nada diverso. Seja um jardim, um palácio ou esta casa humilde. Não importa, é importante estarmos juntos. A virtude responde: que bom que aprendeste a lição finalmente. E a explicação: uma virtude é algo muito precioso, mas frágil, que deve ser amado, cuidado e guardar sempre consigo, sem a deixar. Por isso é lembrado pela bela virgem. Nas realidades A e B não souberam valorizar isso. Já na realidade D, a pessoa que recebeu a virtude percebeu isso, passando em todos os testes, vivendo feliz no jardim, com a pessoa da virtude. Aqui, eu quero chamar para a virtude divina. Olha aqui a dica lá. Assim, a divindade final do experimento conclui que a que tinha maior amor pela virtude era do mundo C, não do mundo D. O mundo D já foi o primeiro explicado, né? Porque foi o que deu certo, né?
A pessoa fez como ser, todavia, diante da proposta de trabalho, após ponderar bastante. Vou voltar para a proposta de trabalho. Mesmo depois de insistir muito, não aceitaram que ele a levasse sua virtude consigo, mas disseram que ele poderia mandar dinheiro para ter tudo do bom e do melhor. E depois de uma temporada lá, ele voltaria para ela trazendo um dinheiro que ele ganhou. Mas era incerto quando duraria essa temporada. O certo é que um dia iria acabar o projeto e os trabalhadores voltariam aos seus lares. Aqui. Ele ponderou muito, não conseguia decidir, mas enfim aceitou a proposta. Afinal, não queria que a vítima morresse de fome, ficasse sem roupa, além de sua promessa de prover suas necessidades. Ou seja, sacrificou a alegria de estar com ela. Com o tempo, a virgem vestia belos vestidos, parecia uma princesa, não lhe faltava nada, exceto o mais importante, a companhia da pessoa que ela foi entregue. Assim, ela estava triste, com o tempo demorava, ele não chegava, acabou não tendo força para esperar. Morreu de tristeza, mas não sem antes deixar uma carta de explicação quando ele retornasse. Essa virgem era uma virtude emanada da divindade, assim, a principal necessidade era o amor, carinho, zelo e cuidado com ela, mas também a companhia que ele fazia a ela, ou seja, a solidão foi fatal. Chega o tempo e ele volta para casa alegre somente para entristecer depois de ler a carta. O que eu fiz? Deixei meu tesouro triste na solidão, e agora o perdi. Por isso que ele estava tão arrependido ali, foi o que aconteceu, né? Agora vamos dizer, o D ele fez tudo correto, olha. A pessoa fez como ser, todavia, diante da proposta de trabalho após ponderar, desde de falar categoricamente que é o futuro empregador. Ou eu levo a minha virtude comigo ou nada feio. De que adianta prover as necessidades materiais dela se vou ter de furtar-me de sua companhia? Quem irá fazê-la sorrir? Quem irá dizer que ela não está só? Quem vai escutar o que ela tem a dizer? Assim ele volta para casa sem o trabalho e diz à virgem: desculpa, posso parecer louco, mas se tivermos de morrer, morremos juntos. Assim como se tivermos de viver, viveremos juntos. A virgem o abraça e pouco tempo depois de morrer, pela crise financeira, pois continuava a priorizar as necessidades da virgem em detrimento da própria que o levou à morte. Logo sua alma vê a virgem em verdadeira natureza, a virtude divina, e esta diz: tu me portaste em teus braços quando precisei, abandonando bens valiosos. Tu priorizaste minha cidade em detrimento das tuas. Tá vendo? Basicamente a mesma coisa que diz pro outro. Tu me fizeste companhia e cuidar de mim. Tu escolheste morrer ao meu lado sem do que me deixar só para prover as minhas necessidades materiais. Foste forte para a tentação daquele trabalho. Agora portar-te ao jardim do paraíso, onde proverei as necessidades e cuidarei de ti, fazendo companhia, tal como fizeste por mim. Vamos ler aqui o mundo A, né? Mundo A. A pessoa falece e encontra a virgem, sua natureza, virtude divina. Esta o leva para uma parada de ônibus e lhe entrega aquele saco de bens valiosos e diz: tu trocaste por esses bens, aqui estão eles de volta. Como me deixaste à sombra daquela árvore sem me abandonar na estrada, eu te deixo aqui nesta parada de ônibus, onde passa o transporte passar o julgamento de Deus. Deves usar estes bens que te entreguei para pagar a passagem. A pessoa diz: não me podes levar tu? Este ônibus pode demorar bastante, eu já não mais valorizo estes bens como naquela época. A virtude diz: desculpa, se eu pudesse levava-te com prazer, mas tenho regras a seguir. Só posso retribuir o cuidado e apreço que tivesse comigo. Devias ter pensado antes. Além disso, teu nome já está na lista de passageiros, assim logo notaria se eu me intrometesse. Depois de muito tempo que a virtude o deixou, finalmente passa o ônibus e ele faz como que ela disse. Usa os bens para pagar a passagem e chega ao salão do julgamento de Deus, onde a virtude o espera e lhe explica a situação. Que ele será julgado, mas não se preocupasse, que teria o que lhe era justo, e que a virtude era algo a mais que ele tinha tido. Algo que foi dado especialmente para ele, mas tal como os demais que não a haviam recebido, poderia ter algo bom, se foi bom nas demais coisas. A pessoa B morre e também vê a verdadeira natureza, virtude divina. A virgem leva diretamente para o sala do julgamento de Deus e diz: tal como me portaste em teus braços quando necessitei, te portei aqui, meus braços até aqui. Mas como escolheste priorizar as tuas necessidades, isso é tudo que posso fazer por ti. E ela lhe explica a situação e que pode ganhar algo bom se for nas demais coisas, como entre os mundo A e B, que eles perderam a companhia da virtude. Basicamente é o contrário, né? Aqui. O que é que eles fizeram de errado? Vamos começar aqui, né? Volta aqui, tem tempo. Da divindade emanou uma virtude. Esta foi entregue a uma pessoa na estrada em 4 realidades paralelas independentes. A virtude tinha uma forma de uma virgem frágil e delicada, mas muito bela. A pessoa era simples e carregava em suas mãos alguns bens muito importantes para ele, justamente por isso que lhe foi confiada a virtude para que a cuidasse. Ele não sabia de onde ela vinha, nem sua verdadeira natureza, via nelas apenas uma bela virgem frágil e delicada. Assim ele caminhava pela estrada com seus bens nas mãos em 2 sacolas, e a virgem caminhava atrás dele. Certo momento, por ser frágil e delicada, a virgem não mais suportava caminhar atrás. Mundo A. A pessoa vendo a fragilidade da virtude percebe que ele tem de escolher entre levar seus bens ou a virtude para casa, já que a mesma precisaria ser carregada nos braços, pois devido às suas características não suportava mais a caminhada. Ele olha para a virtude e olha para seus bens e fala: tu és muito frágil e delicada, não irei abandonar bens importantes por ti. Eu até te levaria nos braços se não tivesse abdicado dos bens, né? Aqui, meus bens. Ele encosta a virgem à sombra de uma árvore
e a deixa abandonada e consegue seu caminho com seus bens. Do mesmo jeito que ela deixou na paragem de ônibus, tá vendo? Mundo B. A pessoa tem a mesma conclusão acerca da fragilidade da virtude e a necessidade de ser carregado nos braços. Ele olha para os bens e olha para a virtude. Por que aqui a virtude está com letra minúscula? Porque é o duplo sentido. Aqui é tanto a virtude anjo, mas também a virtude de ajudar a pessoa necessitada, né? E diz, por que ele olha aqui primeiro para os bens? Porque o outro, o A, ele olhou primeiro para a virtude, porque ele olha primeiro para o que vai abandonar, né? Vem, levar-te-ei meus braços até em casa, pois tu para mim és mais importante que estes bens. Antes de pegar a virgem, ele encosta os 2 sacos à sombra da mesma árvore, a árvore que o mundo A deixou a virgem, e pensa, quem achar esses bens, faça bom uso deles. Ele leva a virgem nos braços até em casa, mas como era pessoa simples, abandonar aqueles bens significou uma crise financeira e começar a passar a necessidade. Ele percebeu que ou ele priorizava a necessidade da virgem ou as suas próprias. Assim, diante desse dilema, ele resolve priorizar as próprias, assim a virtude fica em segundo plano. Mas como era frágil e delicada, acabou não suportando a carestia e faleceu, né? A virtude faleceu, né? Mundo C. A pessoa fez como o B, escolhendo a virgem e não os bens, mas diferente deste, ele decidiu priorizar a necessidade de sua bela virtude, em vez de suas próprias. Como resultado disso, o efeito da crise financeira e seu peso eram praticamente todos suportados por ele. Todavia, a virgem se vestia com roupas modestas e se alimentava de coisas simples, enquanto ele às vezes não se alimentava, vestia roupas velhas ou rasgadas. Percebe-se o porquê de a virgem ter morrido no mundo B. Lembrando que isso aqui fragilizou a pessoa do C, só que o do B, ele foi forte mesmo na fragilidade, né? Porém, ele era uma pessoa simples, mas não frágil. Assim, sempre dava um sorriso, fazia de tudo com sua bela virtude. O seu tesouro mais especial estivesse sempre alegre e sorrindo. Tá vendo que o C fazia? O D também fazia isso também. Ou seja, vai sempre... O B fez tudo que o A fez e mudou a parte da frente, né? O C fez tudo que o B fez e mudou a parte da frente. E o D é assim, né? E ele prometeu, farei de tudo para prover todas as tuas necessidades. Aqui está um pouco mais escuro, né? Nem que tenha de sacrificar a mim mesmo. Pois és meu maior tesouro. Olha, acho que eu vou resolver parar o vídeo aqui, que provavelmente a bateria deve estar um pouco fraca. Aí eu continuarei um vídeo, uma parte 2. Então, muitas graças por ter assistido esse vídeo e aguardar a parte 2. energyvineconnection.blogspot.com